e disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá? Eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro, ele diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. E não tem nada de amizade. Tanto é verdade que agora, em meados de setembro, ele entrou com uma queixa-crime contra o Superior Tribunal Militar, contra a minha pessoa e o do senhor ministro da Defesa por prevaricação. Ou seja, quem me processa, não pode alguém achar que ele é meu amigo. O que ele fez, o que ele queria aqui, o que ele está querendo, buscando a justiça militar, são questões ligadas ao autoritarismo. E o nosso governo não se presta a isso. Agora, no mais, eu quero deixar bem claro, repudio também a maneira como o Roberto Jefferson se referiu à senhora ministra Carmen Lúcia. Nenhuma mulher deve ser tratada dessa maneira. Agora, deixo claro, a jornalista Bárbara Gância, jornalista, ofendeu a minha filha no dia do aniversário, no dia que ela estava completando 12 anos, com um palavreado mais forte ainda do que o Roberto Jefferson se referiu à senhora Carmen Lúcia. Também, há poucos dias, a senhora Sâmia Suragir, procuradora-geral do Estado de Alagoas, se referiu à primeira-dama, minha esposa, Michele Bolsonaro, como vagabunda. Ou seja, nós somos vítimas do crime de ódio dessas pessoas, e não o contrário, como o Fujão aqui deixa transparecer e me ataca de forma caluniosa. Nós não passamos pano para ninguém. Nós não temos relacionamento e tratamento para pessoas que são corruptas ou agem dessa maneira, como o Roberto Jefferson agiu, xingando uma mulher e também recebendo a bala policiais. O tratamento que será dispensado pelo governo Jair Bolsonaro será de bandido. Assim foi feito, ele foi detido agora, final da tarde, e já encaminhado para a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. No mais, o Anderson Torres não participou, não foi a Levi Gasparian, e a preocupação dele agora, como determinei, é cuidado com os dois policiais que foram vitimados por Roberto Jefferson. Como é que está a saúde deles e como nós podemos melhor acompanhar a recuperação desses dois policiais. Presidente, eu gostaria de insistir na questão dos ataques, mas entre as campanhas, se a gente perceber o número de eleitores que simplesmente decidiu não votar no primeiro turno, mais de 30 milhões de brasileiros, é muita gente. Nesse segundo turno, há uma parcela desse eleitorado preocupada com o nível do debate entre o senhor e o candidato Lula do PT. O TSE chegou, inclusive, a entrar no jogo, fazendo um apelo pelo fim dos ataques na TV. Eu gostaria de saber, o senhor se comprometeria com isso nessa reta final das eleições? Como é que o senhor classifica até aqui o nível desse embate? Não há nenhum ataque meu ao outro candidato. As inserções que nós colocamos nas televisões em grande parte, vídeos do próprio Lula. Ele falando, por exemplo, que a questão do aborto é questão de saúde pública. Quando nós o chamamos de descondenado, é verdade. Quando nós falamos que ele foi condenado, que foi chefe de uma organização criminosa, isso é verdade. Quando o partido dele apoia a ideologia de gênero, é verdade. Nós não mentimos, nós não precisamos mentir para mostrar o caráter do Fujão. E eu estou mostrando um fato gravíssimo. Ele quebrará o Brasil. O próprio Henrique Meirelles falou há pouco, em matéria, se eu não me engano, no Poder 360, onde ele diz que não decidiu ainda pelo futuro ministro da Economia. O mais possível, segundo Meirelles, é que ele adote uma política econômica semelhante ao da ex-presidente Dilma Rousseff. Lá atrás,
o Palocci, foi um ministro voltado para a corrupção. E o da Dilma, o Manteiga, foi para simplesmente a péssima gestão. Tanto é que o Brasil entrou em recessão 2015 e 2016. Isso não é baixar o nível, é mostrar a verdade do que foi o governo Lula. Mostrar a delação de Palocci, contando em detalhes como Lula recebia dinheiro até dentro do próprio avião presidencial. Isso não é atacar o presidente. Mostrar a corrupção de várias estatais, como Petrobras, 900 bilhões de reais de endividamento, BNDES, 400 bilhões de reais. E quando se fala em BNDES, mostrar, em especial para o povo mineiro, que em Belo Horizonte não tem metrô, mas dinheiro nosso do BNDES, Lula mandou para Caracas, capital da Venezuela. Lá tem um metrô maravilhoso. Mostrar para a população que o dinheiro do BNDES para fazer o Porto de Mariel em Cuba se comprometeu em não pagando o empréstimo, não pagou, nos ressarcir em charutos. Isso é um deboche. Confesso, Edu, se eu não tivesse visto o contrato, eu não acreditaria. O Sérgio Moro, ele que deixou o seu governo fazendo uma série de acusações, inclusive falando em interferência da Polícia Federal. Agora, ele declarou apoio ao senhor nesse segundo turno, foi visto inclusive com o senhor num debate. A pergunta é simples: alguma possibilidade, alguma chance de participação do ex-juiz num eventual segundo governo seu? Ele não me pediu isso e nem eu ofereci. Conversamos sim, ele vai assumir o Senado, vai ter uma postura independente, mas estará aberto aos nossos anseios. Ou seja, restabelecemos uma amizade, partindo do princípio que o passado, desculpa aqui o pleonasmo abusivo, né, ficou para trás. Então é isso que acertamos com o Sérgio Moro. E mais ainda, ele tem realmente uma memória sobre a corrupção, sobre Lava Jato, entre outras operações aqui de combate à corrupção no Brasil. Ele sabe tudo o que aconteceu. Há mais de uma centena de pessoas denunciadas. Ele participou então e tomou conhecimento do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E ele não quer a volta disso. E ele claramente tem dito que entre eu e o outro, o Fujão, realmente não há base de comparação. Repito, o passado ficou para trás, nos acertamos e vamos em frente. Acima de mim, presidente, acima do Sérgio Moro, senador, estão os interesses da nossa pátria. Tenho certeza que conviveremos muito bem, se Deus quiser, com uma reeleição para o bem do nosso Brasil. Ele, inclusive, tem participado por aí de vários momentos junto à imprensa brasileira, mostrando de o porquê nós devemos decidir por Jair Bolsonaro 22 no próximo dia 30. O chamado orçamento secreto. Eu gostaria de saber o seguinte: se o senhor tem essa popularidade, esse capital político numa eventual vitória no segundo turno, a minha pergunta é: o senhor está satisfeito com o orçamento secreto? Porque o senhor teria, em tese, condições, inclusive, de maioria no Congresso para redistribuir o controle desse dinheiro. Vai lidar como com isso? Eu perdi poder. Para esse ano serão aproximadamente 19 bilhões de reais, que quem vai distribuir pelo Brasil vai ser o relator. Ele pode achar que tem seus méritos tocante a isso. Eu penso de maneira diferente. Não é o poder pelo poder. Creio que nós possamos melhor distribuir esse recurso. O que é secreto nele é o nome, são os nomes dos parlamentares que indicam o recurso junto ao relator, e o relator apenas notifica o respectivo ministro nosso e ele encaminha esse dinheiro para estados e municípios. Agora, quando falo em nomes, consegui aqui, entrego para você, se me permite, 13 nomes de petistas que usaram desse orçamento dito secreto. Eu falo dito que, na verdade, não tem nada de secreto. É uma lei que foi votada lá no Congresso, eu vetei a lei e o Congresso derrubou o veto. Agora, o que nós temos que fazer é fazer com que estes parlamentares que indicam o recurso, que mandam o recurso para estado e municípios, que o nome deles seja exposto para todo mundo, até mesmo os próprios parlamentares. Eu fico preocupado, porque eu já fui parlamentar e eles mesmos não sabem
quem o seu colega está indicando para quem. Isso daria aproximadamente aí 16, 17 milhões para cada um por ano. Tem parlamentar que eu sei recebe 2 milhões, o outro recebe 200 milhões de reais. Não tenho poderes sobre orçamento secreto. Se eu fosse dono deles, como o PT diz, né? Se bem que o PT, todos os parlamentares do PT votaram para derrubar o veto. Eles foram favoráveis ao orçamento secreto. Usam do orçamento secreto. Se fosse para eu comprar voto, como eles dizem, jamais eu daria, né? Se bem que eu não iria comprar voto de ninguém. Mas se fosse usar o orçamento para isso, jamais daria dinheiro para quem nos ataca o tempo todo, como são os parlamentares do PT, PCdoB e PSOL.